entrada agora possa ficar gravado aí no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças vão descer, jovens ficarão. Por isso que eu vou ficar. Amém. Vamos orar. Deus de amor, Papai querido, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a sua filha, diante de ti, Senhor amado, que o Senhor, ó Deus querido, venha, Senhor, de encontro à sua vida, aos seus pensamentos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo quanto o Senhor tem colocado sobre o seu coração, Pai, que ela venha saber traduzir, Senhor, a sua igreja, Senhor. Sabemos que o Senhor fala, Senhor, de maneira diferente a cada vida, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra, Senhor, possa ser rema, Senhor, de revelação sobre cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Tira, Deus, toda dispersão do nosso meio, que cada vida, Senhor, esteja fazendo valer a pena esse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto que não é muito legal de refletir. Infelizmente ou felizmente, é um assunto que não vai nos fazer a primeiro impacto glorificar e bater palmas e dar glórias e dizer palavras de adoração, porque é algo que mexe intimamente conosco. Mexeu comigo, não mexeu, me cutucou, me revirou, me estraçalhou, me espedaçou. E como eu não quero isso só para mim, não é? Hoje, o Senhor me levou a refletir sobre algo, como nós temos conduzido as nossas vidas. E aí o Senhor me mostrou que muitas vezes a gente organiza as nossas vidas por setores, né? Minha vida espiritual, minha vida profissional, minha vida sentimental, e a gente vira gato, né? Tem quantas vidas, né? A gente vai tendo. A minha vida profissional, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual, a minha vida profissional, minha vida material, minha vida ministerial, minha vida... E a gente organiza a nossa vida por setores. E a gente tem uma vida, né? Não, a minha vida espiritual não anda muito bem, mas a minha vida material, a minha vida profissional já está indo melhor. Às vezes a gente setoriza a nossa vida e a gente se posiciona de maneira diferente em cada uma das nossas vidas. Então, na minha vida pessoal, eu ajo de um jeito. Na minha vida espiritual, eu sou de outro. Na minha vida profissional, eu tenho que ser diferente. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu sou na minha vida espiritual. Eu não posso ser do mesmo jeito que eu sou na minha vida profissional. Porque na minha vida espiritual com o Senhor, eu tenho que ser uma pessoa branda, eu tenho que ser uma pessoa calma, uma pessoa amorosa, uma pessoa amável. Mas na minha vida profissional eu não posso ser assim. Porque o mundo profissional me exige que eu seja rígido, que eu seja, como o pessoal fala, faca na bota, né? Trator. Porque o mercado profissional engole, não é assim? Quem que sobrevive no mercado profissional? Os mais espertos, não é assim que a gente age assim. E aí toda mansidão, toda calmaria, todo o amor que a gente tem na vida espiritual, a gente não exerce na vida profissional. E toda essa mansidão que a gente age na vida espiritual, a gente também não age dentro das nossas casas, na vida pessoal, na vida sentimental. Olha, se você quer orar comigo, vamos orar, adoro orar, vamos limpar a igreja, vamos cultuar, vou sair para o evangelismo, vou fazer, mas não vem me falar da minha vida sentimental. Aí é um ambiente que ninguém mexe. Você tem de mim o que você quiser, não vem me falar dos meus sentimentos. Nos meus sentimentos ninguém mexe, nem eu, nem Deus, nem ninguém.
já fui muito ferido, já fui muito magoado. Para isso. E aí a gente tem várias personalidades e a gente tem várias vidas e nós somos várias pessoas dentro de uma só. E hoje em dia, como que esse mundo conduz hoje? Hoje esse mundo conduz a gente a quê? A consumir, a ter, a ser, a querer estar, a querer competir. Quem tem mais é melhor. Tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter um emprego, tem que ter uma família, tem que ter filhos, tem que ser bem-sucedido, tem que ter uma carreira. Quem disse que tem que ter tudo isso? Quem disse? O mundo diz que a gente tem que ter. O mundo diz que a gente tem que ter o carro do ano. O mundo diz que a gente tem que ter status, que a gente tem que ter uma carreira. E aí o primeiro passo que você dá, contrário a isso que o mundo carrega, a gente arrasta. Você fala, peraí, eu não preciso disso. Você é taxado de louco, não é? Você é taxado de louco. Quando você fala, não, eu não preciso disso. Não necessariamente eu preciso disso. Não necessariamente eu quero isso. E a gente tem vários exemplos aqui dentro da casa do Senhor de pessoas que fizeram isso, de falar, não, pera, eu não vou ser arrastado com o mundo. E hoje o Senhor nos leva a refletir sobre uma palavra que foi muito difícil eu escrever o título dessa palavra aqui no papel. Muito difícil. E o título da palavra é: O centro do mundo não sou eu. Muito difícil, irmãos. Porque o centro do nosso mundo somos nós. Não adianta a gente falar que é o outro, que é Jesus, porque não é. Sabe por quê? A gente vai perceber isso durante essa palavra. E aí o Senhor me levou a orar sobre o egoísmo. Uma palavra feia, não é? Falar egoísmo, ser o egoísta. Quando alguém te chama de egoísta, é uma coisa, não é? É uma ofensa, não é? Chamar alguém de egoísta ou falar, você é egoísta. Nossa, que egoísmo. É uma palavra agressiva, né? Mas ela está muito mais enraizada dentro de nós do que a gente imagina. Muito mais. E o que é o egoísmo? O egoísmo é se importar apenas com seus próprios interesses. O que é o egoísmo? Eu queria que vocês me falassem um pouco. Quem quer falar o que é o egoísmo? Pensar só em si mesmo. O que mais? Buscar só os seus interesses. Não dividir. Como? Se colocar à frente dos outros. Pensar só na sua família. Tudo, lucro sobre si. Lucro só para si. Em tudo primeiro eu. Quem mais falou? Não se preocupar com os outros. Vocês viram como o egoísmo tem várias faces. Eu posso não pensar em lucro só para mim, mas eu posso pensar só na minha família. Estou sendo egoísta? Eu posso pensar nas famílias e em todo mundo, pensar em tudo, mas eu busco em primeiro lugar os meus interesses. Estou sendo egoísta? Ser egoísta é se importar apenas com os seus próprios interesses. É amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Então eu não posso não posso pensar no meu bem próprio? Pode e deve. Mas é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. É pensar primeiro em mim, sem considerar o que a minha atitude está causando no próximo, nos outros. Mas eu tenho que pensar em mim. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Temos que fazer, temos que lutar, temos que conquistar, considerando o impacto das nossas ações nos outros. O egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Tudo eu. O orgulho é uma forma de demonstrar o egoísmo.
O orgulho é uma forma de você mostrar que você está em primeiro lugar. E o meu orgulho me limita a me deixar em primeiro lugar. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, a gente vai ver pela Bíblia o que a palavra fala sobre o egoísmo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Amém? 2 Timóteo, lá no final da Bíblia, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O Senhor mostra nesse pequeno trecho da palavra que o egoísmo está relacionado a coisas muito feias, não está? Atitudes muito feias. E o que o Senhor fala nessa palavra? Que veladamente, sem perceber, nós somos conduzidos a ter essa postura que ele fala aqui na palavra. Por que sem perceber? Porque olha só o que está ali no versículo 5. O que está escrito no versículo 5? Tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. O que quer dizer? Que as pessoas que praticam essas coisas todas têm aparência de... O que é aparência de piedade? De bonzinho, de coitadinho, ou de aquela cara de santo, né? Cara de crente, jeito de crente, palavras de crente. O Senhor nos alerta que todas essas atitudes aqui podem estar escondidas atrás de uma aparência de piedade. E essa aparência de piedade não é o outro que coloca sobre a minha vida. A aparência de piedade, quem faz sou eu mesma. Seja a aparência de piedade do, eu sou uma coitadinha, eu sou um pobrezinho, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou seja, uma aparência de piedade, uma aparência de que eu tenho piedade sobre a vida dos outros. Uma aparência de piedade. Eu pareço ser piedoso, eu pareço ser misericordioso, mas no fim eu sou egoísta, avarento, presunçoso, arrogante. O Senhor nos leva a refletir que o que Ele espera de nós não é a nossa aparência. Ele não quer de nós uma aparência de piedade. Ele não quer que a gente pareça ser piedoso. Ele quer que a gente não tenha dentro de nós nenhum desses sentimentos, nenhuma dessas atitudes, nenhuma dessas características. E aí, esses versículos aqui nos levam a refletir como nós temos feito a obra de Deus. De que maneira a gente tem feito? De aparência piedosa? Com aparência piedosa a gente tem feito a obra do Senhor? Com aparência de que está tudo, de que eu estou fazendo de maneira misericordiosa? Será que quando eu estou fazendo a obra do Senhor, o egoísmo, no final das contas, ali dentro não está acontecendo? Será que quando eu estou fazendo a obra do Senhor, a blasfêmia, mesmo que em um pensamento, contra um líder, ou contra um amigo, ou contra um irmão, sem amor pela família. No versículo 3 diz que essas pessoas não têm amor pela família. E o Senhor diz qual é o nosso primeiro ministério. Alô, voltou. Obrigada.
Então, voltando, o Senhor nos mostra que coisa. Num lugar perfeito, na presença do Senhor, na presença de Deus, num lugar onde não havia o pecado, num lugar onde o Senhor habitava, teve início o egoísmo. Isso nos leva a refletir que o egoísmo só acontece com quem está fora da igreja? O egoísmo é coisa dos ímpios? O egoísmo teve início no céu. O que quer dizer que não é o lugar onde você está que te torna egoísta ou não. Não é o clã, não é a turma que você está, não é a igreja que você está que te faz ser egoísta ou não, certo? Entramos por aquela porta, passou um raio-x em nós, tirou e deixou o egoísmo de fora, é assim? Ok, então vamos lá. Lúcifer, ele se colocou acima de Deus. E o egoísmo dele fez ele se colocar acima de Deus. E o egoísmo é então o primeiro pecado anunciado. E o egoísmo, ele é a falta de amor e falta de consideração pelas necessidades dos outros. Sabe por quê? Porque a gente se importa com ritos e necessidades simbólicas da igreja. Mas a gente não se importa, a gente não considera a necessidade pessoal e íntima do próximo. Como assim? A gente se importa com ir ao culto, ler a palavra, fazer isso, fazer aquilo, dar o dízimo, dar a oferta, cumprir ritos e necessidades simbólicas da igreja, mas nós somos egoístas ao considerar a necessidade íntima dos irmãos, a necessidade íntima do próximo. Obrigada. E aí, às vezes, o que acontece? Mas eu ofertei uma cesta básica para aquele irmão. Não fui egoísta. O irmão precisava de comida, eu fui e ofertei uma cesta básica para ele. E a necessidade íntima, eu sei que a gente não consegue suprir tudo e resolver todos os problemas do mundo. Mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele não se importa necessariamente com o resultado das nossas ações. Ele se importa com a intenção do nosso coração. Se a intenção do meu coração é de realmente fazer a mudança na vida daquela pessoa, e de transformar a vida dela e de levá-la para Cristo, não importa se eu conseguir suprir todas as necessidades até o fim, se eu conseguir tirar aquela pessoa da miséria e colocar em alto lugar, enfim. O Senhor vê a intenção do nosso coração, se a intenção do nosso coração é egoísta ou não. E o Senhor nos leva a refletir em Mateus 25, 42. Queria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 25, versículo 42. Mateus, capítulo 25, versículo 42, diz assim: Jesus dizendo: "E vocês não me deram de comer.
Quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O Senhor mostra aqui que muitas vezes a gente se preocupa com a imagem de Jesus, com servir a imagem de Jesus. Aqui nessa passagem ele mostra que, atendendo aos necessitados, porque Jesus não esteve preso, eles questionaram: Senhor, não te vi com fome, não te vi com sede, não te vi preso. Quando que eu deixei de te ajudar se eu não te vi assim? E o Senhor fala: você deixou de fazer isso a mim quando você não fez isso a um dos que precisavam. Isso é para hoje, isso é para as nossas vidas. E a gente tem que glorificar a Deus que a nossa igreja aqui, a Comunhão Cristã e Adoração, é uma igreja altruísta. O que é o altruísmo? É o contrário do egoísmo. O egoísmo é tudo para mim. O altruísmo é quando você se vira para o próximo, você se preocupa com o próximo, você considera o próximo antes. E aí, a nossa igreja, a gente tem que glorificar, porque a nossa igreja aqui local, a Comunhão Cristã e Adoração, tem uma posição altruísta. Graças a Deus. Graças a Deus, todas as nossas ações são direcionadas para o próximo. Nós temos ações infinitas direcionadas para o próximo. Nós temos que louvar a Deus por termos uma igreja assim. Glorificar a Deus por uma igreja que pensa primeiro no próximo e pensa para fora. Só que é uma igreja que pensa assim. E eu? Eu me conforto, falar, mas a minha igreja faz. A minha igreja faz. Está tendo evangelismo, então eles estão fazendo lá. Eles estão sendo os animais expiatórios, né? Eles estão fazendo lá, eles estão fazendo por mim. A igreja tem uma postura altruísta, a igreja tem uma postura de levar e de buscar os necessitados e de ajudar e de levar Cristo, mas nós também temos que ter. Nós temos que ter compromisso com essas ações que são realizadas na igreja, seja o evangelismo, seja a visita às vidas, seja organizando uma ação específica para um irmão, seja visitando uma família, seja orientando um casal, seja cuidando das crianças. A gente tem que ter a nossa postura relacionada com o posicionamento da igreja, porque a igreja precisa de quem vá, a igreja precisa de alguém que fale, de alguém que ore, mas nós também precisamos, obrigada, Li, nós também precisamos ter essa postura particularmente, pessoalmente, independente se está tendo evangelismo, se não está tendo evangelismo, independente se está tendo alguma ação para o Ministério Infantil, se não está, se está tendo encontro de casais, se não está, se está tendo culto de jovens, se não está. Nós temos que ter posturas altruístas, independentes, particulares, pessoais. Irmãos, eu vou falar para vocês, por mais que a gente faça, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. E eu queria convidar os irmãos para abrirem Tiago 4. Tiago 4, versículo 17. Tiago 4,17 diz assim, olha: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha só, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Poxa, eu sei que tem milhares de pessoas morrendo de fome na Etiópia. Eu não estou fazendo bem, eu estou cometendo pecado? Mas eu não posso ir até lá. O que a gente já aprendeu aqui com missões? É feito só do ir? Tem os que vão, os que oram e os que ajudam, que ofertam.
Eu posso não ir até lá, mas eu estou fazendo a minha parte, que é o que eu posso fazer, que é orar? Eu estou fazendo a minha parte, que eu posso fazer, que é ofertar? Eu não preciso necessariamente ir para fazer o bem. Então, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Só que não é só, a gente sempre pensa na Etiópia, a África, as crianças, isso aqui. Aí eu vou usar o banheiro da empresa. Aí, o papel caiu no chão, tem alguém para pegar, não tem? Não tem alguém que vai pegar o papel que caiu, que eu deixei cair no chão? Saí, lavei a mão, alaguei a pia, alaguei o chão e saiu, porque tem alguém que vai fazer, não tem? Se eu sei que eu devo fazer o bem é o quê? É pensar no próximo. Ninguém é obrigado a recolher papel de ninguém no chão. Ninguém é obrigado. Por mais que tenham pessoas que são pagas e que são empregadas para isso, trabalham para isso, ninguém é obrigado. Eu sei que eu posso abaixar e pegar aquele papel do chão, e eu não faço. Não estou falando para a gente se passar a vida inteira, ai meu Deus, estou cometendo pecado. Não é isso, mas é uma posição, um posicionamento de pensar no próximo. Eu sei que eu posso fazer o bem pelaquela pessoa. Eu sei que eu posso deixar uma sala organizada. Não é porque tem alguém que vai fazer que eu tenho que largar de qualquer jeito. Eu estou pensando no próximo. Eu sei que eu posso fazer o bem por ele. Vocês entenderam qual é o nível de percepção que a gente tem que ter da nossa responsabilidade sobre a vida do outro? Não é só ir lá e falar, ai, te amo, tá aqui, parabéns. É pensar no que as minhas atitudes acarretam na vida do próximo também. De pensar que depois, tem alguém que vem alguém e arruma, vem alguém e limpa, vem alguém e compra, vem alguém e paga. É nesse nível de egoísmo e altruísmo que o Senhor quer nos levar a pensar. Não é só na questão material, financeira, não é só na questão de obras e de evangelho, de evangelismo. É das nossas atitudes. É das nossas atitudes, é da pouca coisa, da pequena coisa. E dura coisa é pregar sobre isso, irmãos. Não é fácil falar sobre isso. Porque o Senhor cobra primeiramente de mim. Não é fácil. Queria falar com os irmãos também um pouco sobre acumular. O egoísmo faz a gente acumular, sabe até quando? Até a gente ficar pobre. O egoísmo nos faz acumular até a gente não ter mais nada. E não é nada financeiramente que eu estou falando. É a gente se tornar pessoas pobres. Pobres de espírito, de alma. Por exemplo, quem já ouviu falar do Mar Morto? Mar Morto, certo? Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Nada sobrevive lá, é muito salgado. Sabiam que o Rio Jordão deságua no Mar Morto? O Rio Jordão vem com vida e deságua no Mar Morto. Só que o Mar Morto não deságua em nada. Então imaginem que é o Rio Jordão, ele vem, o Mar Morto não deságua em nada, ele é uma bacia. Ali, por ele não desaguar em nada, acumulam minerais, ele se torna um mar salgado e nada sobrevive ali. Por isso que ele é um mar morto. E aí, o Senhor nos leva a pensar, nos leva a refletir, a fazer uma analogia com as nossas vidas. Se a gente só recebe, aquilo não gira, aquilo não pode produzir vida. Não, a gente tem que receber e desaguar. Para a água passar e levar e trazer coisas novas e levar coisas e receber coisas boas e doar coisas boas. Aleluia. Né? A gente tem que ser uma passagem. A gente não tem que fazer assim, ó. É tudo meu. Né? Só engordando. A bola é minha, né? Que nem o pessoal estava falando da Copa, né? Que a gente, na hora que perdeu, tinha que falar: a bola é minha, a casa é minha, o estádio é meu. Acabou a brincadeira. Se não é do meu jeito. E a gente age assim, irmãos. A gente age assim.
A gente acumula riquezas e bens, não só na questão financeira também, né? Porque a gente acumula riquezas e bens e a gente vai se acostumando. Porque eu lembro do meu primeiro salário, eu recebia R$10 por dia, por aula que eu dava. Eu dava aula 2 vezes por semana. Então, meu salário era R$80, né? E aí, eu lembro que eu falava, nossa, R$80, aí eu ficava pensando, R$80, eu vou guardar, eu juntava 3 meses para comprar uma calça, eu juntava, né? Eu falava, não. Aí, eu fui para o meu primeiro estágio, eu ganhava R$500. Eu falei, gente, R$500, nem sei o que eu vou fazer com R$500. Aí a gente fica... Eu me virava com 80. Depois, com 500, eu falava, nossa, R$500, gente, demais. Fazia planos. Aí eu falava assim, aí eu me lembrava e falava, gente, como é que eu conseguia viver com 80, né? Então, R$500 me achava o máximo. Aí saí dos 500, fui ganhar 1.750, meu salário. Gente, tô andando por sobre as águas, né? Já achava, eu falava... Aí eu olhava para trás e eu falava, como é que eu me virava com 500? Por quê? A gente vai se moldando a situação, né? Fala, bom, antes eu não podia sair para comer pizza todo fim de semana, agora já dá. Né? É isso aí, ao invés de você pedir a pizza na esquina de casa, você começa a pedir, você vai na Pizza Hut. A gente vai se amoldando, a gente vai se acostumando com os nossos padrões. E aí a gente vai dando passos e passos e passos, e aí chega uma hora que eu me vi assim, quando eu estava no Senac, um salário maravilhoso, benefícios, uma carreira, um cargo, eu estava por cima da carne seca. E aí o Senhor falou, chega, volta. Aí eu falava, Senhor, ele, volta. Eu, tem certeza? Ele, volta. Abre mão de uma estabilidade, de um salário, de plano de saúde, de benefícios. Abre mão de uma carreira que você levou quase 15 anos para construir. Abre mão. Não foi fácil, não foi fácil. Pedi sinais do Senhor assim, falei, Senhor, tem certeza, Senhor? O Senhor está certo disso? Tem certeza? Falei, pelo amor de Deus, Senhor, entra aqui em nuvem de glória, né? Eu pedi quase assim. Porque aos meus olhos eu falava, Senhor, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma casa, meu salário todo já está, eu tenho dívidas, Teve um dia que na oração a Carol estava pregando sobre o tempo certo das coisas, o tempo de ir e de ficar, numa quarta-feira. E aí eu ajoelhei ali na cadeira e falei assim, Senhor, se é para eu sair do meu emprego, por que eu ainda não tenho paz no meu coração? E aí ele falou nitidamente para mim, falou, porque a sua confiança está no lugar errado. Você está confiando no seu salário, nos seus benefícios, você não está confiando em mim. Aí eu falei, tá bom, já entendi. Tá bom. E aí eu saí de um lugar em que eu voltei a ter a renda do que eu dizimava. De um mês para o outro, a minha renda passou a ser o dízimo que eu tinha, que eu dava. Eu passei a ter uma renda de 10% do salário que eu tinha. E aí, o Senhor mostrou assim, tá vendo como dá para voltar? Tá vendo como dá? No começo não foi fácil. No começo, já contei isso aqui, o Lei e eu, a gente ia para o mercado com R$100 para fazer as compras. Aí eu ia atrás dele com a calculadora, assim, ó, vai Lê, coloca aí. Dá para pôr, não, tem que pôr o leite das crianças, põe o leite das crianças, R$32. Falei, ai meu Deus, só tem 74. Vamos lá. Aí ele ia colocando as coisas, e a laranja, 2 ou 3? 3, né? Não, vamos pôr 4. Vamos pela fé, a gente põe 4 laranjas. Não foi fácil, não foi fácil. Mas o Senhor me mostrou que dá sim para voltar. Que não, a gente não tem que querer sempre o mais. Não precisamos acumular bens e riquezas. E também não precisamos acumular bênçãos. Não precisamos acumular bênçãos. Não precisamos acumular presença de Deus. Bênçãos e presença de Deus não precisam ser coisas que a gente tem que acumular como mar morto. Bênçãos e presença de Deus a gente tem que receber e desaguar. E aí a gente fala, não, eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Aí a gente vai inflando que nem aqueles, né, um balão. Eu preciso mais de
Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Para quê? Para estourar no final? Não, eu preciso de mais bênção. Aí você recebe a bênção e fala, Senhor, eu preciso daquilo, preciso. O Senhor te dá. Obrigado, Senhor. Agora eu preciso disso. A gente vai viver pedindo bênção e vivendo retendo bênçãos? Vamos lá ler Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13 diz assim. Lucas 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Porque quando a gente vê que está crescendo o negócio, a gente fala, peraí, o que eu vou fazer com tudo isso? Ah, já sei, eu vou construir mais, para ter mais e para conseguir mais. E aí, olha só que engraçado, né? Que diz no versículo 19, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados. O que o Senhor está falando aqui? Que quem é que busca o reconhecimento é para quem? Para nós mesmos. Muitas vezes o outro nem está vendo o que a gente tem, o que a gente está fazendo. Mas a gente fala, não, eu quero porque eu vou ter, porque eu vou, porque eu quero. Só para aquele, sabe, no gostinho você falar, eu tenho. A última palavra é minha. E o Senhor nos mostra que o resultado do egoísmo é a morte. O resultado do egoísmo é a morte. E o egoísmo, ele é a causa de muitos males do mundo. Guerras, sofrimento, miséria, tudo por conta do egoísmo. E ser egocêntrico, o que é ser egocêntrico? É ser tudo eu no centro, né? Ser egocêntrico e agir como bem entende produz mau fruto. Ser egocêntrico produz mau fruto. Um exemplo de alguém que foi egocêntrico na palavra, o filho pródigo. Não foi egocêntrico? O que ele fez? Pensou nele. Não pensou no pai, não pensou no irmão, não pensou no amanhã, pensou na necessidade dele naquela hora. Produziu bom fruto no primeiro passo? Não. Mas o Senhor nos mostra que Ele é o quê? Misericordioso. E concedeu e recebeu o filho de volta. E a verdadeira vida cristã é uma vida de abnegação, que é o oposto do egocentrismo. Abnegar. Abnegar. Egocentrismo, sou eu, tudo em volta de mim. Abnegar é abrir mão. E a vida cristã é uma vida, a verdadeira vida cristã é uma vida de abnegação. Vamos lá em Lucas, um pouquinho mais para frente, 23, 9 e 23, mais para trás, 9 e 23. Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz
e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. O Senhor nos mostra que a verdadeira vida cristã, ela é perder a nossa própria. Perder a nossa vontade, sairmos do centro. É negar-se a cada dia. Não é só o fato de, eu já me converti, já me batizei, já aceitei Jesus. Não é isso, é negar-se a cada dia. É negar-se, negar a mim mesmo a cada pensamento. Negar a mim mesmo a cada atitude. Negar a mim mesmo a cada desejo, a cada mau desejo. É negar a mim mesmo. Porque sabe quem é o maior inimigo de nós mesmos? Sabe quem é o nosso maior inimigo? Nós. Nós não somos o centro do mundo. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Ah, não. Nosso maior inimigo é Satanás. Satanás age sozinho? Age sozinho? Ele desce aqui, se personifica, vira uma pessoa, age, depois ele some. Ele age através de quem? De nós. Então, quem é o nosso maior inimigo? Nós. E aí eu queria falar uma coisa para os irmãos, muito séria, que tem me incomodado demais nos últimos dias. Quem é o nosso principal inimigo? Nós. Mas quem é o inimigo das nossas almas? Satanás, certo? Todos têm consciência disso, que o inimigo nosso é Satanás, que a nossa luta é contra principados e potestades, que a nossa luta não é contra o próximo. A nossa luta é contra Satanás. Ultimamente, não na nossa igreja, graças a Deus, mas a gente tem visto por aí que as pessoas declaram guerra umas contra as outras dentro da casa do Senhor. Guerra entre irmãos. Guerra. O inimigo acaba virando... Não, porque os meus inimigos que viram, aqueles que armaram e que me quiseram ver a minha derrota, agora vão ver minha vitória. Porque quem me derrubou, quem me passou rasteira, vai ver que é ele o seu inimigo? Não é. Ele pode ter armado sim, ele pode ter armado situações, ele pode ter te perseguido, mas não é ele o teu inimigo. Nós não temos inimigos feitos de carne, irmãos. Nosso inimigo é Satanás. Por isso, a gente não pode olhar para o outro como meu inimigo, como ele não gosta de mim, como eu ainda vou fazer isso ou aquilo por ele. A gente tem que olhar para ele como Cristo olha para ele. Por mais que seja uma pessoa que te persiga, que te julgue, que te maltrate, que não goste de você, não é ele, não é a pessoa, é quem está por trás agindo. Então a gente tem que parar com essa coisa de eles vão ver. Eles vão ver a minha vitória, eu vou esfregar minha vitória na cara deles. Para! Tem que esfregar a vitória na cara de ninguém. A única pessoa que a gente tem que esfregar vitória nossa é na cara de Satanás. De resto, a gente não tem que esfregar nossas vitórias na cara de ninguém. Pelo contrário, a gente tem que compartilhar a nossa vitória com os irmãos e com aquele que te perseguiu, aquele que você acha que é seu inimigo. Porque o amor, ele encobre uma multidão de pecados. E a gente se posiciona achando que a guerra é homem contra homem. Não vou falar porque... Não fala nada pra ele porque ele não... Vai ser segredo, tá? Não conta pra ele porque ele pode fazer alguma coisa contra mim. E não sei o quê. E a gente se coloca numa posição de centro do mundo de novo, em que todos são errados e eu sou a vítima piedosa. Todo mundo contra mim e eu, coitadinho. E aí o Senhor nos leva a refletir. O que a gente fala? Que os meus inimigos, porque o que me fizeram sofrer, nós sempre somos as vítimas e os sofredores, mas a quem nós temos machucado?
Sabia que nós podemos ser os vilões da vida de outras pessoas? Sabia? Porque sempre os outros que fazem contra nós, não é? Porque ele me afrontou, porque ele me fez sofrer, porque ele me perseguiu, porque fulano me fez sofrer, porque vai ver, porque eu sou coitadinho. Sabia? Sabia que eu e você podemos ser vilões? Nós podemos ser esse outro que persegue? Sabia que eu e você podemos ser esse outro que afronta? Sabia? Que nós podemos ser causadores de tristeza, causadores de ansiedade, causadores de machucados e de feridas nos outros? Mas não, né? A gente está tão confortável no centro do mundo, em que todos os outros me atingem, todos os outros são contra mim, tudo que ele faz é contra mim, e a gente esquece que o que a gente faz também machuca o outro. A gente esquece que as nossas atitudes, muitas vezes egocêntricas, ferem os outros. Porque sempre tem aquelas pessoas que são taxadas de... Tem os coitadinhos, né? O time dos coitadinhos e o time dos vilões. E quando a gente se acha no time dos coitadinhos, a gente não enxerga que a gente pode ser vilão. Que eu posso ser agente causador de mal na vida do irmão. Mas eu estou fazendo tudo certo, não estou... Mas às vezes a gente não sabe, mas a gente está causando mal na vida do irmão. Às vezes sem querer. Às vezes sem ser intencional. Mas só dessa nossa postura de os outros é que fazem mal e eu não faço mal, a gente não percebe que a gente está pisando no calo do outro, há tempos. Porque eu só vejo que estão pisando no meu calo, mas eu não estou olhando o meu outro pé que está em cima do pé do meu irmão. O Senhor nos chama hoje a refletir. Será que eu sou o vilão da vida de alguém? Ai, Luciana, mas nós somos crentes, nós somos cristãos. Será que eu sou o vilão da vida de alguém? Mesmo não querendo o mal daquela pessoa? Mesmo não querendo mal? Nós precisamos avaliar essas situações nas nossas vidas. E nós precisamos ser perdoados por isso. Nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos pedir perdão a essas pessoas. Nós precisamos pedir perdão a essas vidas que nós somos vilões. E nós precisamos... mas eu não sei de ninguém que tem nada contra mim. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, sabedoria e... que o Senhor te abra os olhos espirituais para perceber essas coisas, para perceber sutilezas que as pessoas às vezes soltam uma palavrinha, soltam uma atitude. Você acha, não, mas está tudo bem, ele não me falou nada que ele tem contra mim, ele não me falou nada que eu estou fazendo contra ele. A gente tem que estar sensível. Peça para o Espírito Santo abrir os olhos espirituais. Fala, Senhor, me mostra se há alguém em que eu sou vilão da vida dessa pessoa. A gente tem que começar a fazer esse exercício de sair do centro do mundo, sair do centro de tudo e olhar de fora para as situações. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E o Senhor, como o exemplo do Mar Morto, o Senhor nos fala que nós temos que dar prioridade ao Senhor e aos outros. E Ele, quando a gente dá prioridade a Ele e aos outros, Ele nos dá o que nós desejamos ter. O que fala? Não precisa abrir. Em Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente dá prioridade ao Senhor e aos outros, Ele nos retribui com o que a gente precisa. Não precisa a gente ir atrás do que a gente quer. Ele nos retribui. E o Senhor nos adverte também a não usar o charme pessoal. Olha só. O Senhor nos adverte a não usar o charme pessoal motivado por orgulho para atrair outros para si mesmo ou para conseguir o que se deseja. Nós não temos que usar o nosso charme, a nossa lábia,
por motivos pessoais para atrair os outros para mim, para o que eu desejo. O Senhor nos diz que nós temos que atrair pessoas para Ele. Eu não tenho que atrair as pessoas que eu quero ser amiga, porque eu vou ter benefícios, porque eu vou desfrutar de coisas boas. Eu tenho que atrair as pessoas, querer atrair as pessoas, não para o meu usufruto. Eu preciso atrair as pessoas para quem? Para Cristo. A gente tem que parar de agir assim, ó. Para mim. A gente tem que parar de agir assim e fazer assim, ó. Para Ele. A gente tem que sair do centro da situação e passar a ser lateral. Parar de querer as coisas para mim, as pessoas para mim e fazer, atrair as pessoas, mas para Ele. Atrair para Ele. Eu sou uma ferramenta, eu sou um meio, eu não sou um fim. Eu sou meio, eu sou caminho, eu não sou, as coisas não têm que acabar em mim. Só que quando as coisas estão bem e acabam e chegam em mim, o que eu faço? Tá bom, né? Para que repassar? Para que levar para Cristo? Para que pensar em Cristo? E o que nós temos que ter consciência de que não é nosso. Tudo que nós temos é de Deus, do Senhor. Tudo, 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 tudo. Da mínima célula do nosso corpo até nossa casa, nossa vida espiritual, tudo é do Senhor. Tudo. E nós não somos únicos filhos, nós precisamos compartilhar Deus. Nós temos que parar de agir como filhos únicos mimados. O Deus é meu, Ele só pode para mim, a atenção dele é para mim. A gente tem que compartilhar o Senhor. E eu queria mostrar um vídeo breve para finalizar essa palavra, que nós assistimos no encontro de casais. Quem que estava no encontro de casais que a gente assistiu aquele vídeo do casal? É um vídeo muito precioso que eu vou compartilhar com a igreja para a gente finalizar essa palavra. Curtiu, compartilhe. Né? Quem esteve no encontro de casais, nós fomos profundamente ministrados por esse vídeo. E eu queria pedir que a igreja prestasse atenção na história desse casal, para a gente poder finalizar essa palavra. Se o projetor funcionar, né? Amém. Glória a Deus. O Vini é mais alto, vai, Vini. Aí ligou. Pronto. Pode apagar as luzes. Alguém apaga as luzes, por favor, EV. Obrigada. Acendeu a luz verde, pelo menos, né? Vai glorificando aí, igreja. Nós somos muito ansiosos, né? Não é? Outro dia eu fui viajar. A gente aqui em São Paulo vive, né, nessa coisa rápida. Vamos logo. Aí eu fui viajar, acho que eu estava em Vitória. Não, Goiânia. Fui para Goiânia. Aí eu cheguei num lugar para almoçar. Aí cheguei lá. Oi, queria pedir, não sei o quê. Primeiro que a fila estava gigantesca, uma pessoa só atendendo. Aí ele ia lá e ele fazia assim. Aí eu olhava. E eu na fila assim, ai meu Deus. Daqui a pouco já é amanhã, eu não comi. Aí eu cheguei lá no caixa, vamos moço, não sei o quê. E eu moço tudo na maior paz do mundo. Aí eu falei, não sei quem é errado, se é ele ou se sou eu. Eu acho que é errada, na verdade, sou eu, né? A gente quer tudo para ontem.
atenção porque é dublado, tá, irmãos? Lan e Larissa me pediram para ler algumas citações de um mestre da Bíblia muito conhecido chamado John Piper. Ele fala sobre o casamento e como esse mistério se refere a Cristo e sua igreja. Ele diz isto: ao casamento não é primariamente uma questão de prosperar economicamente. É primariamente uma questão de demonstrar o amor fiel entre Cristo e sua igreja. Ele diz: conhecer a Cristo é mais importante do que ganhar a vida. Valorizar a Cristo é mais importante do que ter filhos. De qualquer maneira, ele dura pouco. Pode ter muitos dias radiantes ou pode estar coberto de nuvens. Mas se empenharmos-nos em fazer do casamento primariamente o que Deus o projetou para ser, nem tristezas, nem calamidades podem nos impedir. Cada uma delas será não um obstáculo para o sucesso, mas um caminho para o triunfo. A beleza do amor fiel entre Cristo e sua igreja brilha mais quando nada, senão Cristo, pode sustentar. Lan e eu nos conhecemos em 2005 na universidade e nos divertimos muito nos conhecendo por 10 meses. Eu estava organizando algumas coisas e encontrei uma de minhas fotos favoritas, que eu acho que foi tirada pouco antes de seu acidente. Este é o tipo de rosto do Lan que, para mim, resume quem ele é. Estávamos namorando por 10 meses e ele estava fazendo um trabalho extra para seu pai e estava indo trabalhar próximo a New Pittsburgh. E recebemos uma ligação dizendo que ele havia sofrido um acidente e não sabíamos exatamente onde foi. Então fomos para Pittsburgh. Eu orava o tempo todo no carro para que não fosse o cérebro dele. Depois de estar no hospital algumas horas, descobrimos que era e que ele estaria em cirurgia cerebral por algumas horas. Lan havia sofrido um trauma em seu cérebro. Deus poupou completamente sua vida. Uma noite, ele estava sendo reprovado em 4 de 5 exames de atividade cerebral. E na manhã seguinte, ele estava bem e seu cérebro estava começando a responder novamente. Me mudei para viver com sua família após o acidente, para estar realmente envolvida em sua terapia e fazer qualquer coisa para tornar a vida dele divertida. Nós saíamos para encontros e olhar para trás é estranho, porque ele não conseguia falar e não conseguia comer. Mas nos divertíamos muito e eu conversava com ele o tempo todo. Eu sabia que antes do acidente, Lan estava considerando seriamente o casamento. Então, eu sabia onde ele estava e isso me ajudou bastante. Depois de ele não poder mais falar, eu sabia que ele me amava e sabia em qual direção ele desejava que o relacionamento fosse. Nós simplesmente orávamos para poder casar algum dia. Víamos todos nossos amigos casarem e começarem a construir família. Isso era difícil, mas tentávamos manter a esperança de que algum dia aconteceria conosco. Este é o nosso quadro de gratidão e encorajamos a todos que nos visitam a escrever algo pelo que são gratos. E pode ser algo muito pequeno. O meu é pelas manhãs de sábado. É uma boa maneira que descobrimos de como praticar a gratidão. A metade dos dizeres de Lan dizem em minha esposinha, o que é muito legal. My wifey. Well, she's pretty cool. Decidimos então que não consideraríamos o casamento como uma opção, até que Lan fosse capaz de se comunicar. Mas se ele pudesse se comunicar comigo, teríamos então um casamento, sabendo que seria muito diferente. Mas, contando que Lan pudesse falar comigo, então poderíamos fazer funcionar. Quando Lan começou a se comunicar,
tornou-se uma opção. Então somente monitorávamos o progresso do Lan. Oi, marido! Oi, esposinha. Como você está? Bem, como você está? Bom, sim. Estou bem. Que bom te ver. Tive uma conversa com o pai dele e foi quando percebi que isso poderia acontecer. E então, em agosto, o pai dele foi diagnosticado com câncer no cérebro. E naquele ponto, Lan e eu éramos a maior preocupação de seu pai. E se iríamos nos casar ou se iríamos nos afastar da nossa relação. Ele queria que decidíssemos a direção de nossas vidas. Ele faleceu antes de nos ver noivos, mas isso foi um enorme impulso pelo qual começamos a procurar o noivado. Durante nosso aconselhamento pré-matrimonial, usamos o livro Este Casamento Momentâneo. Foi muito útil porque John Piper falava sobre coisas primárias e das coisas secundárias, que foi muito importante para nós, porque estávamos às portas do nosso casamento. Ela não pode fazer as coisas secundárias, como trabalhar ou fazer um jantar para mim, mas pode fazer tudo o que é primário, que é me guiar espiritualmente. Lan sempre volta às verdades fundamentais de quem é Deus, e isso me traz de volta das minhas emoções. Nós temos 2 amigos que estão lendo o livro conosco. Penso que temos sido capazes de ajudá-los a ver que talvez as pequenas coisas que lhes empolgam no casamento valham a pena. Mas essas coisas não são o objetivo final do casamento. Mas também temos muito que aprender. E estamos aprendendo com eles. E coisas que eles compartilham, porque nossas relações são diferentes e colhemos diferentes coisas uns dos outros. Penso que o que nos ajudou a decidir firmar este compromisso, pelo menos para mim, é saber que Lan não teria me deixado se os papéis tivessem sido invertidos. E que nos amamos e sabemos que Deus será fiel ao nosso matrimônio. Podemos amar um ao outro com um amor que reflete a Cristo pela deficiência do Lan e entender esse quadro um pouco melhor do que se estivesse saudável. Você concorda? Sim. E quanto a Deus permitir que você tenha um casamento feliz? Ele é demais. O quê? Ele é demais. Ele é demais? Quando ao redor da minha alma tudo se abalar, ele é toda a minha esperança me sustentar. O Design Good existe para propagar a verdade de que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Versão brasileira Abranche. Amém. Esse filme é um exemplo de altruísmo. Essa moça, a Larissa, ela não pensou nela. Porque o que era mais fácil? Eles estavam só namorando, certo? Estavam noivos? Eram casados? O que ela podia ter feito? Sofreu um acidente, família, aquela coisa toda, mas eu vou me envolver para o resto da minha vida com uma pessoa que é deficiente, que não vai poder cumprir as funções primárias e secundárias de um casamento? Ela não tinha vínculo nenhum com ele. Ela podia muito bem ter caído fora. Só que ela não pensou nela, só. Ela entendeu que o amor deles estava acima da deficiência dele. E no começo do vídeo fala assim, que o casamento não é prosperar financeiramente, é demonstrar o amor entre Cristo e a igreja. A função do casamento não é para você juntar e crescer e prosperar. A função do casamento é demonstrar o amor entre Cristo e a igreja. Conhecer a Cristo é mais importante do que ganhar a vida. Valorizar a Cristo é mais importante do que ter filhos. Valorizar a Cristo é mais importante do que ter filhos. Os filhos são herança, eles não são o motivo principal.
Esse é um exemplo de altruísmo. E ela não pensou nos desejos dela, mas na vontade de Deus. E aí, num vídeo, tem uma atualização, depois quem quiser ver no YouTube, de como eles estão hoje. 3 anos depois, ele já consegue andar, eles já estão evoluindo em alguma... Ele já fala mais palavras. Depois procura no YouTube para vocês verem o que eles estão ganhando. E nesse novo vídeo, ele fala assim, a pessoa pergunta para ele, como que você vê Deus em seu casamento? E aí ele responde, a melhor pergunta seria, como não ver Deus no meu casamento? No YouTube está a história de Ian e Larissa. A história de Ian e Larissa. E aí ele fala, não é como você vê Deus no meu casamento, é como não ver Deus no meu casamento. E ele fala também nesse novo vídeo, ele fala para a esposa, ele fala assim, eu vejo Deus melhor através dela. Então, por que eu passei esse vídeo? Porque a gente tem que refletir, para que nós formamos a nossa família? É meu filho. Eu quero ter um filho porque é meu. Eu quero ter um filho porque ele vai ser meu orgulho, porque ele vai ser médico, porque ele vai ser advogado. A gente pensa em formar nossa família para ter uma família padrão como todo mundo tem. Só que o Senhor fala que a família é o maior projeto dele, não é? Por que a família é o maior projeto de Deus? Porque é através da família que a volta dele... É através da família, através dos filhos. A gente tem que pensar que os nossos filhos não são para a gente. Os nossos filhos são para fora, eles são para servir, eles são para levar a palavra do Senhor. Então o projeto de Deus da família, quando ele diz que o projeto dele é a família, não é para te ver feliz e contente porque você tem 2 ou 3 ou 5 filhos. O Senhor não fez o projeto da família para você se satisfazer. A família é um projeto do Senhor para anunciar a volta de Cristo. Por isso a nossa família não é nossa. Os nossos filhos não são nossos. O objetivo principal da nossa família não é ser feliz, todos nós, feito um comercial de margarina. O objetivo da família é formar cristãos. É anunciar a volta do Evangelho. E esse filme eu quis passar no final porque tocou muito a minha vida e me mostrou que a gente tem que entender as prioridades. Quais são as prioridades? E aonde está o nosso egoísmo? Onde está o nosso egoísmo? Quantos de nós aqui não abriríamos mão de um casamento desse, de um namoro desse? Quem de nós prosseguiria como ela prosseguiu? Nenhum de nós está livre disso, sabia? Hoje a maioria está casado, outros ainda não. Mas quem está casado? A gente está hoje aqui perfeito, com saúde, amanhã sofre um acidente. E aí? Vai ser o mesmo amor? Vai ser a mesma paixão? Vai ser a mesma fidelidade? E ela fala no vídeo que o que manteve ela firme é saber que se fosse o contrário, ele também estaria com ela. Ele também estaria com ela. E aí quando a gente pensa, principalmente os jovens, para casar, né, orando, pedindo, ai Senhor, né, de uma pessoa, o que a gente pensa? Uma pessoa bonita, uma pessoa legal, uma pessoa, né, bacana, bem de vida. Pensa para uma mulher, o casamento ele é composto de vários fatores. Esteticamente, para ela, é atrativo? É atraente? Para ela não seria melhor estar com uma pessoa saudável, 100% saudável? Aí a gente começa a ver como nós somos egoístas, não somos? Diante desse exemplo, como a gente é egoísta? Como nós somos egoístas? E hoje a gente vai sair daqui com a palavra egoísmo não sendo algo uma palavra tão dura, porque a gente tem que entender que nós somos egoístas. Não deveríamos ser, mas somos. E que o Senhor nos dê graça e misericórdia para cada dia que nós possamos nos tornar, não só nas atitudes externas, mas principalmente nas atitudes internas, pessoas altruístas. Pessoas que não se importam primariamente consigo, mas sim com o próximo. Vamos nos colocar de pé? Amém? E eu queria te convidar, nesse momento, o Senhor me instruiu
E eu queria convidar você a olhar para a igreja. Primeiro olha quem está aí na igreja. Olha para trás quem está na frente. Vê quem veio, quem não veio, quem está aí. Viram quem está aí? Ok? Eu quero te convidar a escolher uma pessoa que está aqui, que não é o seu marido, não é a sua esposa, que não é quem está do seu irmão, que não é sua mãe, que não é seu pai. Convidar a você escolher uma das pessoas que está aqui para você demonstrar, para ter um ato, uma demonstração de altruísmo sobre a vida dessa pessoa. Lembram o que é o altruísmo, né? É o contrário do egoísmo. Você vai fazer uma demonstração de generosidade, de carinho, de atenção para com essa pessoa. Não estou falando de financeiro apenas. Se for isso que o Senhor tocar no seu coração, glória a Deus. Se for uma ajuda na casa, sabe que a casa da pessoa está precisando de um sofá e você tem um sofá na sua casa. Ou sabe que aquela pessoa precisa conversar, precisa de ter alguém para conversar. Eu vou te convidar a escolher uma pessoa para vocês demonstrarem mutuamente um ato de altruísmo. Tem coragem? Vocês têm coragem ou não? Porque ouvir a palavra é fácil, né? Legal, da hora, ó. Bonitinho, viu? E ó, recebe a bênção e ó, pica a mula para casa, fácil. A gente vai colocar em prática, amém, irmãos? Vamos lá. Vamos sair dos lugares e achar essa pessoa aí que você vai demonstrar o seu ato de altruísmo. O seu ato de bondade, de generosidade sobre essa pessoa. Seja uma oração, você vai conversar com ela. Conversa com ela e pergunta no que você pode ajudá-la. Ó, pessoal, presta atenção em mim aqui, ó. Pessoal, ó, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Sabe quando a gente vai no mercado, ou quando a gente vai numa loja e a pessoa fala assim pra gente: em que posso ajudar? Não fala? É isso que você vai fazer. Pergunta aí, em que eu posso te ajudar? É uma oração? É um abraço? O que é?
Aleluia. Aleluia. Olha só, se o seu compromisso, se o seu pedido de ajuda foi uma oração, não se esqueça de orar por essa vida. Amém? Amém? Aleluia. Amém? Vamos orar? Quem estiver orando pode continuar orando, mas quem não está mais orando, vamos orar, amém? Por essa palavra. Amém. Senhor Jesus, nós queremos em primeiro lugar, Senhor, dizer que Tu és Rei, dizer que Tu és Santo, Senhor, e queremos entronizar o Teu santo nome, Pai, e dizer, Pai, que somos gratos a Ti pela oportunidade, Pai, de a cada dia, Senhor, conhecermos mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, queremos Te pedir, Pai, que essa palavra de hoje caia em terra fértil em nossos corações, Senhor. Pai, que a cada atitude, que a cada pensamento nosso, que nós possamos nos avaliar e nos analisar, que nós possamos sim, Senhor, ter pensamentos altruístas, Pai, atitudes altruístas, Senhor, que a cada dia nós possamos nos dedicar mais ao próximo, que nós possamos colocar os interesses coletivos e os interesses do próximo em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas a cada vez que nós tenhamos pensamentos egoístas, a cada vez, Senhor, que tenhamos atitudes egoístas, que o Teu doce Espírito venha a nos abrir os olhos, Senhor, que o Teu doce Espírito venha nos alertar, Senhor, para que nós possamos a cada dia viver a Tua vontade, para que nós possamos a cada dia refletir a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós acreditamos num Deus fiel, nós servimos a um Deus fiel, nós servimos a um Deus que é amor, e por isso, Senhor, nós cremos que o Teu amor encobre, sim, Senhor, uma multidão de pecados, e por isso, Senhor, nós acreditamos que debaixo da Sua graça nós conseguiremos ser a cada dia pessoas menos egoístas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus.